como foi dito, é de lusofonia, perdão, a minha área é de filosofia, portanto, em filosofia que eu me formei, na Universidade de Lisboa, fiz sucessivamente a licenciatura, o mestrado e o doutoramento, enfim, na passagem do século, o século XX para o nosso século. E eu diria que essa formação em filosofia foi muito importante, ainda hoje o sinto, para sustentar esta minha visão do que é a lusofonia. Isto porque, ao longo, sobretudo, da licenciatura, enfim, depois esse caminho foi sendo aprofundado, ao longo da licenciatura eu interessei-me particularmente, enfim, pela relação entre pensamento, língua, sobretudo esta relação, pensamento e língua, e depois, por extensão, cultura e história. Aliás, eu costumo dizer, e isto não é, parece uma provocação, mas é profundamente verdade, enfim, que no meu percurso de licenciatura, obviamente que abordámos os vários autores das várias épocas, filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, mas naturalmente todos nós temos preferências, seja em filosofia, literatura, em qualquer outra área, e eu interessei-me particularmente por um filósofo alemão do século XX, que foi o Martin Heidegger. E o Martin Heidegger salientava muito essa relação essencial entre pensamento e língua. Aliás, ele tem aquelas frases que são muito eloquentes e muito conhecidas, nomeadamente quando diz que a língua é a casa do ser, que é na língua que o ser se desvela, sendo que, obviamente, o Heidegger, como um filósofo alemão, depois exaltava a própria língua alemã enquanto o chão, enquanto a casa, enquanto o espaço onde o pensamento, onde o ser se desvela. Eu, obviamente, como falante de língua portuguesa, estava num outro espaço, mas achei esse repto muito interessante e procurei, tenho procurado, enfim, modestamente, no espaço português também aprofundar esse nexo entre pensamento e língua. Isto pode parecer-nos um pouco bizarro, mas no caso da filosofia penso que é algo de muito pertinente, porque nós podemos perspectivar a própria história da filosofia como a história do desenvolvimento da linguagem. Quero dizer o seguinte: à medida que o pensamento se desenvolve, a própria linguagem se desenvolve. Ou seja, a linguagem e o pensamento vão sempre a par. Nós vemos isso desde o princípio da filosofia, da história da filosofia, desde Platão e Aristóteles. Em Aristóteles, de uma forma mais evidente, há um desenvolvimento conceptual da linguagem. Aristóteles inventou novos conceitos, novas palavras, precisamente novas palavras para dar conta de novos pensamentos. Porque, de facto, é assim que o pensamento se desenvolve, pelo desenvolvimento da própria linguagem. Porque, este é o ponto, isto é muito importante, a linguagem não é puramente instrumental. É a linguagem que dá chão, que dá sustento ao próprio pensamento. E, portanto, na medida em que o pensamento se desenvolve, a própria linguagem precisa de se desenvolver. Não é por acaso que é muito recorrente, é muito comum que vários filósofos inventem novas palavras, novos conceitos, precisamente para dar conta de novas formas de pensar o mundo. E, portanto, isso em filosofia foi o que me interessou, é o que me tem interessado até hoje, essa relação essencial entre pensamento e língua. Sendo que, obviamente, sendo português e falando da língua portuguesa,
e sendo apaixonado pela literatura, pela poesia, e aliás, em Portugal, já falaremos sobre isso, a filosofia sempre, a filosofia, sobretudo a filosofia contemporânea do século XX e XXI, sempre tem tido uma relação muito próxima com a literatura, em particular com a poesia. Portanto, esse foi o caminho que eu tenho, que eu trilhei, que eu tenho trilhado, desse diálogo muito próximo entre a filosofia e a língua, entre as literaturas, entre as poesias, língua portuguesa, por extensão, entre a nossa cultura e a nossa história. Obviamente, depois há figuras que são marcantes no trajeto de cada um de nós. No meu caso, houve duas figuras que foram e têm sido, continuam a ser, muito marcantes. No plano mais estritamente filosófico, a primeira figura foi José Marinho. O José Marinho foi um filósofo português do século XX, nasceu em 1904, faleceu há precisamente 50 anos, em 1975. Aliás, eu estou a organizar um congresso sobre o José Marinho, por ocasião dos 50 anos da sua partida. E precisamente o José Marinho é alguém que faz da filosofia um exercício da linguagem, do desdobramento da própria linguagem. E não por acaso dá uma particular atenção à literatura e muito particularmente à poesia. O José Marinho tinha como poeta de eleição Teixeira de Pascoais. Enfim, alguns de vós conhecerão. Teixeira de Pascoais é um grande poeta português, aliás, foi a figura de proa da revista A Águia, e já voltaremos aí, da Renascença Portuguesa, um poeta dito saudosista. Ora, o José Marinho interessou-se particularmente pela poesia do Pascoais. Aliás, chegou a dizer que a filosofia dele e a filosofia em geral, não era senão o desdobramento de grandes intuições. E essas intuições, em geral, estavam ou eram verbalizadas pela voz dos poetas. Isto é muito interessante. O José Marinho nunca escreveu poesia, mas as suas primeiras obras foram obras aforísticas. E há uma grande semelhança formal, pelo menos, como sabem, entre a forma aforística e a forma poética. Ou seja, são expressões muitas vezes, maximamente condensadas, sintetizadas, que depois, segundo José Marinho, cabe à filosofia desdobrar essas mesmas intuições que estão enunciadas de forma aforística e ou poética. Ele próprio chegou a dizer, há vários textos em que ele assume isso, que grande parte da filosofia dele não foi senão o desdobramento das intuições poéticas do Teixeira de Pascoais. Isso é muito interessante, até para dar conta desse diálogo fecundo entre a filosofia e a literatura, e em particular a poesia. No caso do José Marinho, foi isso que aconteceu, e ainda hoje o José Marinho é para mim um filósofo muito, muito interpelante, muito desafiante, a quem volto sempre com gosto. Ele, infelizmente, ainda é um filósofo muito pouco conhecido, mesmo em Portugal. Aliás, pode-se até fazer um paralelo com o Fernando Pessoa. Como sabem, o Fernando Pessoa, enfim, quando faleceu, nos anos 30, já há quase 100 anos, enfim, diz, não estive lá naturalmente, diz que tinha 6 pessoas no seu funeral, ou seja, era uma figura em grande parte desconhecida, deixou grande parte da sua obra inédita no célebre baú, e só depois, postumamente, é que essa obra veio a ser descoberta
publicada, enfim, e só enfim, no último meio século é que o Fernando Pessoa se tornou essa figura de referência da lusofonia, conhecida à escala global. Ora, no caso do José Marinho, há algumas afinidades, algumas semelhanças. Porquê? Porque ele, quando faleceu em 75, também grande parte da obra estava inédita. Ele publicou apenas 3 livros, enfim, mais 2 opúsculos, portanto, 2 obras menores. Uma primeira obra, ainda nos anos 30, ou melhor, já nos anos 40, 45, de homenagem ao seu mestre, Leonardo Coimbra, que foi o par filosófico do Teixeira de Pascoais, na revista Águia e na Renascença Portuguesa. Depois publicou em 61 uma obra de cariz fortemente filosófico, metafísico, que foi a Teoria do Ser da Verdade. Depois, nos anos 60, publicou 2 opúsculos, 2 obras menores, menos extensas, na Fundação Calouste Gulbenkian, obras feitas, enfim, por encomenda, sobre o ensino da filosofia e sobre o conceito de antropologia. E finalmente publicou em 76, enfim, esta obra foi publicada postumamente já, um ano depois da sua morte, mas é uma obra dele, porque ele preparou-a e reviu a obra ainda em vida, ainda que a obra tenha sido publicada apenas alguns meses já depois da sua morte. E é uma obra, enfim, digamos que é o seu testamento, e que se intitula Verdade, Condição e Destino no Pensamento Português Contemporâneo. É uma obra que é uma obra, enfim, uma grande obra, uma obra de vida, e que, aliás, foi o objeto, enfim, a obra de referência e o objeto da minha tese de doutoramento, que eu defendi já há mais de 20 anos, em 2004, na Universidade de Lisboa. E, portanto, do ponto de vista filosófico, é essa a minha matriz, e eu comecei a me interessar por lusofonia, por esse espaço de língua portuguesa, por esse espaço onde interagem a língua, a cultura, a história, a partir da filosofia. Sendo que há um outro autor que é igualmente importante, eventualmente até mais importante, neste meu percurso em relação à lusofonia. E esse autor foi Agostinho da Silva. Agostinho da Silva, curiosamente, interagiu com José Marinho. Eles nasceram ambos no Porto. Ambos frequentaram a Faculdade de Letras do Porto. Foi uma entidade quase que mítica da nossa história cultural. Uma universidade que existiu apenas durante cerca de uma década, entre 1919 e o final da década seguinte. Enfim, não vale a pena entrar aqui em grandes pormenores, mas essa universidade nasceu porque, entretanto, a Faculdade de Letras de Coimbra tinha sido encerrada. Nasceu num momento muito particular. Nasceu por particular empenho de Leonardo Coimbra, que era a grande figura de referência dessa faculdade. E depois, por razões várias, essa faculdade não se manteve e acabou por encerrar-se cerca de uma década depois. Ora, o José Marinho frequentou essa faculdade, foi aluno e discípulo de Leonardo Coimbra, aliás, há pouco referi. A primeira obra do José Marinho foi feita em expressa homenagem a Leonardo Coimbra. Agostinho da Silva, que nunca foi propriamente um discípulo de Leonardo Coimbra, aliás, ele chega a dizer que nunca foi leonardesco,
que enfim, uma expressão um pouco jocosa, um pouco irónica, se não mesmo sarcástica, sempre honrou essa memória da Faculdade de Letras do Porto. Aliás, ele chegou a dizer que nessa faculdade ele teve uma licenciatura em liberdade, um doutoramento em raiva, precisamente em protesto pelo iminente encerramento dessa mesma faculdade. E também chegou a dizer que, enfim, nunca tendo sido muito próximo de Leonardo Coimbra, tanto quanto foi o José Marinho, reconhecia nele, de facto, essa figura do grande mestre, daquele que sempre estimulou o pensamento crítico, o pensamento em liberdade. Esse era enfim, enfim, um mote que o Cristina da Silva reiterou inúmeras vezes em múltiplos textos autobiográficos, em múltiplas entrevistas que ele deu até ao final da sua vida. Portanto, o Agostinho da Silva formou-se nessa faculdade, onde se formaram também grandes figuras da chamada filosofia portuguesa, Álvaro Ribeiro, Santana Dionísio, e que depois vieram a afirmar a sua obra nas décadas seguintes. No caso de Agostinho da Silva, ele teve sempre um percurso muito singular. Ele permaneceu em Portugal até ao final, até meados dos anos 40, enfim, com algumas saídas. Esteve em Madrid, esteve em Paris, com bolsas de estudo, no âmbito da sua formação. Começou também a ter problemas políticos, enfim, em Portugal vivia-se já no regime do Estado Novo, e Agostinho da Silva, no seu registro muito contestatário, muito rebelde, a certa altura, em meados dos anos 40, decide sair de Portugal. E essa saída já, enfim, foi um pouco precária, não foi enfim, programada com todas as garantias, a priori. Ele chegou a estar no Uruguai, na Argentina, a verificar, enfim, as condições de emprego, até porque na altura já era casado, tinha 2 filhos, e os primeiros anos de vida de Agostinho da Silva na América do Sul não foram fáceis. Em todo o caso, ele depois conseguiu, de facto, alguns empregos mais sólidos no Brasil, e foi no Brasil que ele, de facto, viveu cerca de 25 anos, entre 44 e 69, e foi muito marcante a presença de Agostinho da Silva no Brasil. Ele esteve diretamente implicado na fundação de várias universidades, nomeadamente na Universidade de Brasília, portanto, a capital do Brasil, como sabem, e de vários centros de estudos, nomeadamente o CEAU, Centro de Estudos Afro-Orientais. Aliás, há pouco falou-se sobre isso. A lusofonia, a partir do Brasil, e segundo Agostinho da Silva, e já lá iremos, estende-se à África, mas estende-se também ao Oriente. E precisamente Agostinho da Silva provia desse centro de estudos, o CEAU, Centro de Estudos Afro-Orientais, procurou estabelecer essa ponte transatlântica e, mais do que isso, porque se estendia a todo o Oriente. É muito curioso o percurso de Agostinho da Silva, porque ele, antes de ir para o Brasil, não se preocupava, enfim, não vou dizer que não se preocupava com a lusofonia, porque a lusofonia, como sabe, é um termo relativamente recente. Mas eu diria, e digo isto convictamente, até pelo conhecimento que tenho da obra de Agostinho da Silva, ele até ir para o Brasil não se preocupava de todo com essas questões histórico-culturais,
do sentido histórico de Portugal, da cultura portuguesa. Ele preocupava-se certamente, e a sua obra denota isso, sobre a cultura geral, sobre a cultura clássica. Aliás, essa é a sua formação. Ele formou-se em filologia clássica, mas não tinha uma preocupação especial com a cultura portuguesa, com a cultura língua portuguesa. Curiosamente, ele só se começou a preocupar com essas questões no Brasil. Isso é muito interessante. Ou seja, ele teve que se afastar de Portugal para se começar a preocupar com Portugal, não é? Isto é aquela distância crítica. Nós, muitas vezes, enfim, quando estamos demasiado próximos do nosso objeto de estudo, ou do nosso potencial objeto de estudo, ou de questionação, não nos questionamos. Precisamos ter uma distância crítica, e é muito curioso que ele, de facto, só quando se afastou de Portugal, e afastou-se com a distância de um oceano inteiro, do Oceano Atlântico, é que se começou a preocupar com Portugal, com o sentido histórico da cultura portuguesa. Ou, melhor ainda, mais exatamente, com o sentido histórico da cultura de língua portuguesa. E esta nuance é importante, eu já irei acentuar isso mesmo. Obviamente que aqui também há algumas interações que são relevantes. Agostinho da Silva veio a conhecer no Brasil uma figura que é muito importante, que infelizmente em Portugal é hoje quase esquecida, que foi a figura do Jaime Cortesão. O Jaime Cortesão foi um grande historiador, eu diria, antes de mais, mas foi também um poeta, foi também um dramaturgo, foi também um médico, aliás, essa era a sua profissão, ele era médico, e era uma figura de referência para uma geração que foi a geração da revista A Águia e da Renascença Portuguesa. E agora dou um passo atrás. A Renascença Portuguesa foi um movimento cultural e cívico fundado em 1912, em Portugal, com sede no Porto, e que reuniu, na altura, a grande elite intelectual da época. E reparem que aqui as palavras são importantes, como sempre acontece na vida, pelo menos sempre deveria acontecer. Quando há uma geração que cria um movimento chamado Renascença Portuguesa, das duas uma, ou estavam loucos, é sempre uma possibilidade, não é? Ou então tinham a consciência que Portugal, na altura, estaria morto ou próximo disso, e daí a necessidade de promover essa renascença. Agora, dando um salto em frente, mas já volto atrás, nós quando recuperamos esse título e quando eu próprio fundei e lancei a revista Nova Águia, que é a revista do MIL, Movimento Internacional Lusófono, e já lá vou, enfim, no devido tempo, até porque tem tudo a ver com o Agostinho da Silva, nós recuperamos alguns textos publicados no início da revista Águia, porque a revista Águia era o órgão da Renascença Portuguesa. E foi muito curioso verificar que alguns textos, lembro particularmente um texto do Rolo Proença, que foi outra figura de eleição de referência da revista Águia. O Rolo Proença falava de uma crise financeira, política, social, económica. Enfim, isto parece um karma português, mas enfim, quase todos os países também têm esse karma, infelizmente, não é? Mas dizia o Rolo Proença e diziam muitas outras vozes da revista Águia, muito mais funda do que essa crise, ou do que essas crises financeiras, económicas, sociais, políticas, era uma crise, de alguma forma, cultural, se não mesmo espiritual. Havia um esquecimento de si, um desencontro de Portugal, neste caso, Portugal consigo próprio.
E foi por isso que esta geração apostou fortemente na cultura, na promoção de uma consciência nacional, de uma consciência histórica, na premissa de que qualquer país, isto não é apenas válido para Portugal, um país nunca é, ou nunca é essencialmente, uma empresa. Um país é, sobretudo, uma comunidade histórico-cultural, em que as pessoas se preocupam umas com as outras. Porquê? Porque se sentem ligadas afetivamente, se sentem profundamente ligadas. Ora, precisamente quando se perde essa consciência histórico-cultural, essa consciência comunitária, aí há uma atomização da própria comunidade, há uma fragmentação da própria comunidade. Aliás, hoje estamos a viver, como sabemos, a nível global, uma época de profunda fragmentação. Ora, esta geração da Renascença Portuguesa e da revista Águia procurou, ao contrário, criar pontes, estabelecer elos, cimentar esse sentido de uma comunidade. O Agostinho da Silva, obviamente, é de uma geração posterior, portanto, ele ainda colaborou na fase final da revista Águia, porque a revista Águia teve uma longa vida, foi criada em 1910 e durou até 1932, e Agostinho da Silva, nos anos 20, ainda veio publicar na revista A Águia, sendo que depois foi, sobretudo na revista Seara Nova, que ele veio a colaborar. A Seara Nova é uma revista também muito importante e que, de alguma forma, é herdeira da revista Águia. Obviamente que aqui há um hiato e há uma, enfim, porque a revista Águia foi criada em 1910, como há pouco dizia, mas entretanto houve a Primeira Grande Guerra Mundial e isso gerou um tumulto, enfim, uma revolução na nossa visão do mundo, em toda a Europa, em todo o mundo e também em Portugal, naturalmente. E a Seara Nova nasce já depois da Primeira Guerra Mundial, em 1921. Mas, portanto, o Agostinho da Silva é de uma geração posterior ao Teixeira de Pascoais, ao Leonardo de Coimbra, mas ainda é tributário dessa tradição da revista Águia e da Renascença Portuguesa, onde o Jaime Cortesão, e esse era o ponto, o Jaime Cortesão foi uma figura de referência. Eu, aliás, ainda recentemente proferi uma comunicação sobre o Jaime Cortesão, e onde recordei que o próprio nome da revista Águia deve-se ao Jaime Cortesão, mais concretamente a um poema do Jaime Cortesão. O Jaime Cortesão escreveu um poema épico, intitulado A Morte da Águia, que na altura, enfim, circulou pelos seus amigos, pelos seus mais próximos, e eles ficaram de tal modo impressionados que escolheram o nome A Águia para a revista que foi o órgão da Renascença Portuguesa. Enfim, depois, obviamente, houve mais iniciativas, outras publicações, nomeadamente um periódico intitulado A Vida Portuguesa, que foi dirigido pelo próprio Jaime Cortesão, muitas publicações, muitos livros, universidades populares, ou seja, a Renascença Portuguesa teve uma atividade cultural muito dinâmica, muito fecunda, que na altura teve de facto um grande impacto. O próprio Jaime Cortesão era uma figura muito carismática, muito singular. Apenas para dar um exemplo, portanto, ele era médico, como já há pouco referi, e voluntariou-se para estar na Primeira Guerra Mundial. Ele achava, isto aqui não, enfim, não há o ponto de discussão, obviamente que há argumentos contra e a favor, como acontece em tudo na vida, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que ele não tinha nenhuma obrigação de ir para a guerra, mas ele convictamente achava que Portugal devia envolver-se ativamente na Primeira Guerra Mundial. E precisamente para dar o exemplo, ele voluntariou-se.
ou seja, sem qualquer obrigação legal, mas por imperativo de consciência. Voluntariou-se, teve sequelas, ele foi gaseado, portanto, houve alguns incidentes em que ficou exposto aos gases, a ataques de bombas de gás, e ao longo da sua vida sofreu por causa desses incidentes. E obviamente que isto é digno de respeito, não é? Independentemente das razões que sustentaram a opção em concreto. Alguém que, porque o mais comum, como vocês sabem, como todos sabemos, é alguém, enfim, pronunciar grandes posições de princípio, mas depois, enfim, empurra aos outros, mas não dá o seu próprio exemplo, mas fica parado. O Jaime Cortesão não ficou parado e, portanto, ele defendia esse envolvimento de Portugal na Primeira Guerra e deu o exemplo voluntariando-se. Depois em Portugal também teve problemas, exilou-se mais cedo que Agostinho da Silva e foi para o Brasil. E o ponto é que Agostinho da Silva e Jaime Cortesão foram muito próximos no Brasil, não só profissionalmente, eles chegaram a trabalhar juntos, mas também até familiarmente. Porquê? Porque o Agostinho da Silva veio a casar, pela segunda vez, com a filha de Jaime Cortesão, a Judite Cortesão, de quem veio a ter 6 filhos. Ou seja, havia ali uma ligação muito próxima houve uma ligação muito próxima entre Jaime Cortesão e Agostinho da Silva. Isso provavelmente é uma das chaves de explicação para a mudança de Agostinho da Silva, para a mudança de vida, enfim, a mudança de vida, naturalmente, passar de Portugal para o Brasil, necessariamente propicia essa mudança de vida. Mas essa mudança de pensamento, essa mudança no registro de obra, porque de facto é uma mudança flagrante. Eu tenho escrito, já escrevi vários livros sobre Agostinho da Silva e acentuo muito isso, que há um Agostinho da Silva antes do Brasil e depois da chegada ao Brasil. E o Agostinho da Silva que eu mais valorizo é o Agostinho da Silva que de alguma forma nasce ou renasce no Brasil. E há 2 obras que denotam essa inflexão. Há uma obra publicada em 1957, que se intitula Reflexão à margem da literatura portuguesa, e uma obra publicada em 1959, que se intitula Um Fernando Pessoa. A primeira obra que eu referi é mais ambiciosa, apesar do título relativamente modesto, ou bastante modesto, eu repito, Reflexão à margem da literatura portuguesa, porque de facto aquilo é uma obra que atravessa todas as abordagens, cultural, literária, mas também política, mas também social, mas também económica. É uma obra que faz uma retrospectiva de toda a história de Portugal, mas, para além disso, é uma obra que, a partir dessa retrospectiva, ou seja, dessa visão do passado, é uma visão que aponta para o futuro, uma visão prospectiva. A segunda obra intitula-se Um Fernando Pessoa e aqui o título faz mais jus ao conteúdo, é a visão de Agostinho da Silva da obra de Fernando Pessoa, em particular da sua obra mais emblemática, eu diria, que é, como todos conhecem, o poema A Mensagem. Portanto, é um diálogo de Agostinho da Silva com Fernando Pessoa, a propósito da mensagem, e intitula-se, tem esse título muito feliz, muito sugestivo, eu diria, Um Fernando Pessoa, porque é a visão de Agostinho da Silva sobre o Fernando Pessoa. Ele chega a dizer que, bom, eu não tenho a pretensão de esgotar todas as perspectivas possíveis sobre Fernando Pessoa. Esta é apenas a minha perspectiva, mas é uma perspectiva que me parece ainda hoje muito fecunda
e que, em grande medida, é uma espécie de extensão dessa primeira obra que eu referi, da Reflexão, publicada em 1957. E qual é essa nova visão que emerge no Brasil em Agostinho da Silva? É precisamente a visão da lusofonia. Enfim, obviamente ele não falava, o termo lusofonia na altura não existia, mas o conteúdo estava lá todo. E eu tenho isso presente, porque, enfim, estudei em particular até enfim, num projeto de pós-doutoramento esses textos desse período. Ele, por exemplo, publica em 1957, portanto, na década de 50, um texto no Estado de São Paulo, um jornal brasileiro, como sabem, em que falava expressamente de uma confederação de povos de língua portuguesa. Enfim, a expressão poderia horrorizar alguns juristas, porque obviamente as confederações não se fazem entre povos, fazem-se entre países, não é? Mas precisamente para Agostinho da Silva, as pessoas, os povos, sempre foram muito mais importantes do que as construções político-jurídicas. E daí essa formulação muito singular que ele verbalizou num desses textos. Isto aqui é importante, porque o facto de ele ter começado a verbalizar, a desenvolver essa sua visão a partir do Brasil, fez com que essa sua visão nunca tenha sido estritamente nacional, nem muito menos nacionalista. Ao contrário do que aconteceu com outras pessoas da sua geração que ficaram em Portugal e que tinham uma visão muito eurocêntrica da lusofonia. Algumas pessoas, enfim, até valorizavam essa projeção global da língua portuguesa, mas porque tinham ficado em Portugal, tinham uma visão, de facto, demasiado eurocêntrica e centrada em Portugal. Ora, Agostinho da Silva, porque precisamente começou a desenvolver essa sua visão a partir do Brasil, nunca teve de todo uma visão eurocêntrica e muito menos centrada em Portugal. Aliás, até se pode dizer, e com razão, se ele na altura tinha algum centro, era o Brasil. E alguns textos dos anos 60, enfim, já na década seguinte, denotam essa visão, até podemos dizer, um pouco mitificante do Brasil. Ele tem textos em que, até uma pessoa lê os textos, até parece que o Brasil, na altura, era uma espécie de antecâmara do Quinto Império. O Quinto Império, como sabem, enfim, é um conceito também mítico na cultura portuguesa, enfim, que atravessou vários autores, muito em particular o padre António Vieira, que era uma espécie de consumação do tempo e da história. Aliás, o próprio Fernando Pessoa, na mensagem, também tematiza esse tópico da cultura portuguesa recorrente, o tópico do Quinto Império. Ou seja, como uma época de paz perpétua, de planificação, de abundância. E o Agostinho da Silva, em alguns textos desse período, quase que parece dizer que o Brasil é a grande expressão antecipadora desse Quinto Império, dessa comunidade planificada. Isso de facto é verdade, sendo que eu gostaria de dizer isto também, aliás, quando falo de Agostinho da Silva, gosto sempre de salvar isto. O Agostinho da Silva era uma figura paradoxal. Isso desafia a nossa interpretação, a nossa hermenêutica, o nosso olhar, porque ele era ao mesmo tempo uma figura profundamente idealista, visionária, até diríamos utópica, mas ao mesmo tempo, isso, a meu ver, não é menos importante, era uma figura profundamente realista. Isso muitas vezes não é devidamente salientado.
E eu gostava de sublinhar isto, porque o mais comum é salientar-se apenas o outro lado, não é? O lado visionário, utópico, idealista, mas o Agostinho da Silva era uma pessoa profundamente realista e há vários episódios na sua vida que denotam isso mesmo. Aliás, ele deu muitas entrevistas, sobretudo na fase final da sua vida, depois quando regressou a Portugal, já lá iremos, onde isso era evidente. Ele, por exemplo, apenas para falar de um desses episódios, ele teve vários cargos a nível académico, já que eu salientei, portanto, ele esteve na fundação de várias universidades, mas também teve vários cargos políticos. Ele chegou a ser assessor do presidente Jânio Quadros, do Brasil, nos anos 60. Chegou a ser uma espécie de secretário de Estado da Cultura num estado do Brasil, do interior, e precisamente nessa condição ele chega a dizer, de uma forma muito eloquente, até muito comovente, portanto, que ele era secretário de Estado da Cultura desse estado e o que encontrava era muita gente com fome. E, portanto, o que ele dizia, de uma forma muito simples, era que ele canalizava o seu orçamento para suprir enfim, as necessidades primárias, prementes dessas pessoas que passavam fome. Ou seja, ele não era de todo indiferente às questões de ordem social. E este é um ponto muito importante. Ou seja, ele tinha consciência que o Brasil dos anos 60, aliás, tal como o Brasil de hoje, enfim, o Brasil é um país muito grande, como sabem, enfim, já fui várias vezes ao Brasil, aliás, estarei lá no Brasil em julho. É um país imenso, é um país com grandes problemas financeiros, sociais, políticos, como todos sabemos, mas, para além disso tudo, enfim, o que Cristina da Silva valorizava no Brasil, isto é relevante, era a capacidade de, no Brasil, se interligarem de forma mais ou menos pacífica, harmoniosa, as mais diversas tradições culturais e religiosas. O Brasil, como sabem, enfim, é um país feito de sucessivas vagas de imigração. O Brasil tem comunidades que vão do Extremo Oriente, do Japão, acho que aliás, a maior comunidade japonesa imigrada está no Brasil. Tem muitas comunidades oriundas da Europa. Há cidades no Brasil que são réplicas de cidades alemãs, por exemplo, sobretudo na parte sul. Comunidades italianas, enfim, de todos os pontos do mundo. Ou seja, o Brasil foi, historicamente, um ponto de chegada, um porto de abrigo das mais diversas proveniências, dos mais diversos países. Naturalmente, das mais diversas línguas, das mais diversas culturas, das mais diversas religiões. E o que Agostinho da Silva valorizava no Brasil era essa capacidade de absorção, essa capacidade de síntese, que não esbate, que não renega as diferenças. Isso, na perspectiva dele, tinha tudo a ver com a ideia de Quinto Império, ou seja, o Quinto Império seria essa época, essa utopia em que nós todos poderíamos viver as nossas diferenças de forma pacífica, sem pisarmos o outro linguístico, o outro cultural, o outro religioso. Isto hoje pode nos parecer um pouco banal, enfim, hoje é mais comum falar-se, por exemplo, do diálogo ecuménico, o quão importante é as várias religiões dialogarem em prol da paz, mas na altura tínhamos consciência, nos anos 50, nos anos 60, não era assim tão comum, não é? Ora, precisamente, Agostinho da Silva começou a falar isto é uma expressão dele, estou a citar,
e uma pátria ecuménica da nossa língua. Ou seja, o que ele valorizava, e aqui já não apenas no Brasil, mas em todo o espaço de língua portuguesa, portanto, em todo o espaço lusófono, diríamos nós hoje, era essa promessa de um outro paradigma, de um paradigma de uma outra convivência entre religiões. Obviamente, poderiam dizer, e depois haverá espaço de debate, é que em Portugal também houve perseguições religiosas, é verdade. Os judeus foram expulsos. Enfim, Portugal afirmou-se na guerra contra os muçulmanos, isso também é verdade. Mas o que Agostinho da Silva defendia a partir do Brasil, e provavelmente porque era a partir do Brasil é que ele defendia isso, é que o espaço de língua portuguesa, historicamente, não desde sempre, mas historicamente, foi se tornando, ou poderia ser, um espaço civilizacional paradigmático, quer no diálogo entre religiões, quer no diálogo intercultural, quer também, isto, no caso da Agostinho da Silva estava tudo interligado, um novo paradigma de relações sociais, laborais, políticas, ecológicas. Agostinho da Silva também aí foi pioneiro, hoje também é banal, não é? As alterações climáticas, esta nova consciência ecológica, mas nos anos 60 não era todo comum. E Agostinho da Silva defendia isso, que o espaço de língua portuguesa, o espaço lusófono, portanto, extensivo a todos os países de língua portuguesa, ou melhor, a todos os povos de língua portuguesa, poderia ser um espaço inspirador, um espaço paradigmático e, por isso, inspirador e exemplar para outros espaços geopolíticos, geolinguísticos e ou geoculturais. Ele, aliás, depois nos anos 70, aliás, em 74, precisamente, vai falar de um mesmo povo não realizado que habita, e depois refere expressamente todos os países de língua portuguesa, e outras regiões que, não sendo países, fazem parte, na perspectiva dele, desta família da lusofonia, desta fraternidade lusófona. Desde logo o caso da Galiza. Como vocês sabem, a Galiza é uma região espanhola, formalmente, é norte de Portugal, faz parte de Espanha, mas teve e tem uma relação histórica com Portugal, com a língua portuguesa, e Agostinho da Silva valorizava muito essa relação com a Galiza e considerava que os galegos faziam parte da lusofonia. Mas estendia também a sua atenção a comunidades que hoje não fazem parte, não são países independentes, não fazem parte da CPLP, da comunidade dos países de língua portuguesa, estou a falar de Macau, estou a falar de Malaca, estou a falar de Goa, mas que historicamente fizeram parte e mantêm uma memória, por vezes já não linguística, porque a lusofonia, isto também é um ponto importante e que eventualmente será objeto de debate. Obviamente, quando nós falamos de lusofonia, falamos de língua portuguesa, não é? Isso é evidente. Mas, em particular, no Oriente, eu tive já essa experiência, já estive em Goa e em Macau. Por exemplo, em Goa e mesmo em Macau, não se fala português, não se ouve português nas ruas. Isso não acontece. Mas culturalmente notam-se traços identitários, culturais, que remetem para a lusofonia. Ou seja, já não se ouve português, já não se fala português, mas a forma como as pessoas se tratam, a forma como as pessoas interagem, a forma como as pessoas se vestem, a forma como as pessoas comem, se alimentam, se saúdam, tudo isso remete para uma dimensão cultural que tem muito a ver com a lusofonia. Eu procuro não ter uma visão demasiado restritiva do que é a lusofonia, aliás, mesmo no plano linguístico, como vocês sabem, em muitos países de língua portuguesa, com exceção de Portugal e do Brasil, aliás, quando se fala de países de língua portuguesa, estamos a falar ainda de uma promessa, porque realmente só há dois países de língua portuguesa, ou seja, países em que se fala massivamente, quase a 100%, a língua portuguesa, é Portugal e o Brasil.
Nos outros países, como sabemos, a percentagem de falantes reais de língua portuguesa está muito aquém dos 100%, em alguns casos nem sequer chega aos 50%. Sendo que aí há várias razões que devem ser aduzidas, não é? Por exemplo, nos países africanos, houve guerras civis decorrentes do processo da descolonização que impediram, enfim, um ensino sustentado e massificante da língua portuguesa. Em Timor-Leste, houve a dominação da Indonésia, em que, inclusivamente, proibiram o ensino da língua portuguesa. Seja como for, em todos esses países, mesmo em Timor-Leste, como vocês sabem, Timor-Leste, entretanto, libertou-se dessa ocupação da Indonésia já há algumas décadas, e isto é um ponto importante. São os próprios países, os próprios governos em África, nos chamados PALOPs, ou seja, em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, são os governos desses países que têm reiteradamente promovido o ensino da língua portuguesa. Ou seja, a lusofonia está a crescer, não por imposição de Portugal, no século XXI, isso seria completamente impensável. São os governos desses países que promovem o ensino da língua portuguesa. Porquê? Porque consideram que isso é do seu interesse estratégico. Obviamente não fazem isso para agradar a Portugal, não é essa a motivação de todo. Fazem isso porque consideram ser do seu interesse estratégico, reitero. Aliás, eu tenho muitos amigos dos vários países africanos de língua portuguesa, de todos eles, sem exceção, e muitos deles me dizem, muitos deles já me disseram, que se não fosse a língua portuguesa, alguns desses países, se não todos, já não existiam. Porquê? Porque, como todos sabemos, isto é extensivo a todos os países, sem exceção, ainda que possam sempre ser indicados alguns, pelo menos relativos contra-exemplos, um país é tanto mais sustentável quanto mais partilhar uma língua comum. Isso é uma evidência, não é? Países que têm várias línguas, isso mais cedo ou mais tarde tende a ser uma razão de fragmentação. Enfim, eu não sei se na Venezuela se segue, eu julgo que sim, se segue o que se tem passado em Espanha, mas vocês sabem, a Espanha é um país que está. Eu não estou aqui a tomar partido, porque isso não é, nem sequer é o tema de hoje, mas em Espanha, como vocês sabem, volta e meia há, enfim, há esse fantasma da fragmentação, não é? Do país. Seja por via da Catalunha, seja por via do País Basco, seja por via da Galiza. Ou seja, não é um país muito estável e essa instabilidade estrutural, diria, deve-se desde logo ao facto de não haver uma língua realmente comum, extensiva a todo o país. Ora, precisamente nos países africanos, mas também em Timor-Leste, o facto de não existir uma língua comum, uma língua nacional, realmente nacional, a não ser o português, fez com que todos os governos, sem exceção, tivessem apostado no português para precisamente promover essa coesão nacional de cada um desses países, para obstar a essa possível fragmentação. Sendo que a língua nacional, que é o português, em cada um desses países, coexiste, a meu ver, de uma forma muito saudável, com as várias línguas que se falavam e que se continuam a falar em cada um desses países, os chamados crioulos, que são línguas que também interagem muito intimamente com a língua portuguesa. Aliás, eu costumo dar este exemplo, parece-me um exemplo muito, muito paradigmático. O Xanana Gusmão, que é uma figura, como sabem, de referência em Timor-Leste, no extremo asiático, chegou a dizer que
era muito importante que a língua portuguesa se mantivesse em Timor-Leste. Até aqui, enfim, isto pode-nos parecer relativamente banal, mas a razão que ele aduziu é que é particularmente interessante. Ele disse que era essencial que a língua portuguesa se mantivesse em Timor-Leste por causa do tétum. O tétum é o crioulo que se fala mais massivamente em Timor-Leste. Ou seja, o que ele estava a dizer era que o próprio tétum se alimentava da língua portuguesa. E a língua portuguesa buscar vocábulos, formas gramaticais, e que, portanto, se a língua portuguesa desaparecesse de Timor-Leste, era o próprio tétum que ficava em casa. E isto é importante dizer porque, na minha visão da lusofonia, pelo menos, ela é tão alargada, procura ser tão alargada, que abarca e abraça os vários crioulos, ou seja, as várias experiências linguísticas que formalmente já estarão para além do perímetro mais estrito da língua portuguesa, mas que, a meu ver, estão dentro da nossa fronteira. Inclusivamente outras experiências, que há pouco referi, sobretudo no Oriente, em que já não se fala toda a língua, mas há traços culturais que remetem para esse mundo não o mundo português, não o mundo de cultura portuguesa, mas o mundo de cultura de língua portuguesa. Isto é um ponto também importante, e uma vez mais a partir de Agostinho da Silva, precisamente porque ele pensa a partir do Brasil e dessa relação muito próxima entre o Brasil e a África. Não há aqui de todo uma visão eurocêntrica, muito menos uma visão da lusofonia com o seu eixo em Portugal. Esta perspectiva que Agostinho da Silva, antes de todos os outros, eu diria, inaugurou, abriu este horizonte, é a ideia de uma cultura de língua portuguesa, de uma cultura lusófona, diremos nós hoje, que tem vários eixos, tem várias matrizes, tem várias raízes. Naturalmente uma raiz europeia, também não renegamos isso, mas também uma raiz africana, aliás, várias raízes africanas, porque os países africanos são diferentes. Moçambique não é igual a Angola, Angola não é igual a Guiné, Guiné não é igual a São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe não é igual a Cabo Verde. Uma raiz americana, latino-americana, Brasil, desde logo. Uma raiz oriental, como sabem, a presença da língua portuguesa no Oriente hoje já não é tão evidente, mas durante vários séculos foi muito, muito forte. Na Índia, em Goa, em Macau, na atual China. E, portanto, a lusofonia hoje, no século XXI, tem que ser pensada naturalmente nesses termos mais abrangentes, mais alargados, e foi isso, diria, foi esse o grande legado de Agostinho da Silva, que ele nos deixou. Ele depois regressou a Portugal em 69 e viveu mais 25 anos em Portugal. Enfim, regressou por razões várias. No Brasil também, como sabem, nos anos 60 houve um golpe militar, ou seja, a situação política também não estava muito propícia, e naturalmente o Agostinho da Silva estava a antecipar a fase final da sua vida e, portanto, legitimamente quis regressar ao seu país, sendo que ainda viveu, como há pouco dizia, mais de 25 anos. Aliás, eu não sou muito dado a coincidências numerológicas, mas não. É curiosa esta coincidência. Ele viveu 25 anos no Brasil, 44 e 69, e depois viveu mais 25 anos em Portugal, entre 69 e 94, já que foi o ano em que ele faleceu, no dia 3 de abril de 1994. E, de facto, eu diria que foi esse o seu grande legado. Aliás, enfim, já escrevi algumas obras sobre Agostinho da Silva, e em todas elas, em particular numa, que até retrata a forma como Agostinho da Silva foi vista em vida e postumamente, e que salienta essa ligação, diria, umbilical entre Agostinho da Silva e o conceito de lusofonia. Aliás, a própria realidade da CPLP está muito ligada a Agostinho da Silva. O grande fator da CPLP, como sabem, uma entidade político-diplomática criada
em 1986, perdão, em 1996, o grande fator foi um embaixador brasileiro, o José Aparecido de Oliveira, que era tido como o pai da CPLP. E ele, com muita graça, os brasileiros em geral têm conseguem ter essa característica ele dizia, bom, se eu sou o pai, há um avô, e o avô foi Agostinho da Silva, ou seja, ele remetia para Agostinho da Silva esse mérito amontante, esse mérito prévio de ter criado esse horizonte da lusofonia, tal como hoje nós, no século XXI, a podemos, e mais, eu diria mais, a devemos pensar. Enfim, já passámos das 11 horas, eu falarei mais um quarto de hora, 10 minutos, um quarto de hora no máximo, para falar já digamos, da vida póstuma de Agostinho da Silva, ou dos ideais agostinianos, e aqui Esteja, naturalmente, esteja à vontade, bem, sim, sim, esteja à vontade. certo, certo, mas está mais ou menos estruturado. Estamos a seguir o alinhamento. Isto depois tem a ver com até os meus projetos, com os projetos em que eu estou mais diretamente envolvido, e que tem a ver com este legado, com este horizonte que Agostinho da Silva nos deixou. Como eu dizia, Agostinho da Silva ainda hoje é muito recordado em Portugal, sobretudo por esse horizonte da lusofonia. Se bem que hoje em Portugal, aliás, já em vida dele, não estava muito na moda. Não era. Portugal nos anos 80, sobretudo na segunda metade dos anos 80, viveu todo o processo de ingresso na então chamada CEE, Comunidade Económica Europeia, que veio dar, entretanto, de que resultou a atual União Europeia. Ou seja, os ventos na altura eram todos virados para a Europa, para o centro da Europa, e já não tinham essa dimensão global. Ora, Agostinho da Silva, que não era de todo saudosista do anterior regime, o que ele antecipava precisamente desde os anos 50, que o Estado Novo, mais cedo ou mais tarde, ia acabar, mas que o derrube do antigo regime não deveria levar a que Portugal voltasse as costas a todo o mundo de língua portuguesa, mas que, naturalmente, promovesse uma outra relação, necessariamente numa base de liberdade e igualdade, com os outros países de língua portuguesa. Esse era o grande projeto Agostinho da Silva, que, enfim, cedo entrou em contracorrente com a sua própria época, final dos anos 80, princípios dos anos 90. Ainda hoje, o conceito de lusofonia não é propriamente o mais. Não é um conceito muito pacífico, porque há muitas pessoas, enfim, eu nesse aspecto, até por formação ou de formação filosófica, eu à partida estou disposto a aceitar todas as posições, desde que minimamente fundamentadas, argumentadas, mas o que se passa ainda hoje é que há muita gente que não vê futuro na lusofonia. E, portanto, o nosso trabalho, e agora falo em particular do MIL, Movimento Internacional Lusófono, na revista Nova Águia, que foi precisamente, tudo isto foi gerado, foi criado no ano do centenário do nascimento de Agostinho da Silva, em 2006. Nós promovemos em 2006 um amplo programa de comemorações do centenário do nascimento de Agostinho da Silva, e essas comemorações tiveram tal impacto a nível nacional e internacional que quando o ano acabou, nos reunimos e tivemos de tomar uma decisão. Ou aquilo acabava ali, ou então aquilo seria o princípio de uma coisa ainda maior. E o que decidimos foi a segunda opção, e portanto achámos que não podíamos deixar
acabar aquele movimento, aquela elan, aquela rede de contactos que então se gerou e fazer disso o princípio de um caminho. E é isso que temos procurado fazer, é isso que temos feito. O MIL, enfim, numa fase inicial, teve uma existência informal, mas entretanto formalizou-se, é uma entidade formalizada juridicamente, até porque as coisas rapidamente ganharam uma escala que obrigaram a isso. Temos essa revista que já foi referida, que é a revista Nova Águia, uma revista de cultura lusófona, que recupera o exemplo da revista Águia, que eu há pouco referi, e temos uma dimensão essencialmente cultural, mas também cívica, e neste momento até presidimos a PASC, que é a Plataforma de Associações da Sociedade Civil, que agrega mais de meia centena de associações. Aliás, eu amanhã vou ser reeleito presidente da PASC, e vou dizer isto porque é uma lista única, portanto é difícil de perder. Portanto, posso dizê-lo com toda a tranquilidade. E não perderias. Fizeste um excelente trabalho, portanto. Pois, o facto de não haver a lista concorrente, enfim, é sinal disso, não é? Mas, portanto, mas é amanhã, aliás, a Anabela Rita vai estar presente enquanto representante do Observatório de Língua Portuguesa, faz parte também da PASC, a PASC agrega mais de meia centena de associações, enfim, umas mais conhecidas, outras menos, como sempre acontece na vida, mas todas elas muito meritórias, nos mais diversos níveis. A PASC junta associações de ordem cultural, como é mais o MIL, o Observatório de Língua Portuguesa, algumas associações, muitas de ordem mais ambiental, enfim, aí na Venezuela não conhecerão, mas, por exemplo, o GEOTA, associações como a APAV, de apoio à vítima, ações de cariz mais social, e é muito interessante, permitam-me só esta observação, é muito interessante este trabalho cívico, até de interação entre associações muito diferentes entre si. Eu lembro, por exemplo, que nós há poucos anos promovemos uma ação de sensibilização, uma marcha na rua, mas uma coisa pacífica, completamente pacífica, sensibilização em relação à questão de Cabo Delgado. Cabo Delgado, como saberão, é uma região do norte de Moçambique, portanto, um país africano de língua portuguesa, que tem sido particularmente turbulento, essa região, tem atravessado um período particularmente turbulento, com infiltrações enfim, de outros países, e a situação é complicada. E nós fizemos uma ação de sensibilização da opinião pública em Portugal, até para apelar a que a própria CPLP se mobilizasse na ajuda a Moçambique, na estabilização do território. E foi muito interessante porque, portanto, o MIL esteve empenhado nisso, particularmente, mas nós passámos a palavra e o rep pela PASC, pela Plataforma de Associações. E foi muito interessante verificar como associações, enfim, que à partida estariam muito distantes desta motivação, deste interesse. Estou-me a lembrar, por exemplo, do GEOTA, que é uma associação ligada ao ambiente, portanto, por causas ecológicas, esteve presente na marcha, na mobilização, e participou ativamente. Ou seja, a sociedade civil faz também por esta interação entre as várias associações e pela sensibilização que cada uma delas consegue fazer, e é isso que também nós temos procurado fazer. E, portanto, o nosso caminho tem sido esse, sobretudo de promoção dessa dimensão cultural à escala global, porque a questão é esta, e gostava de terminar com esta ideia. Há línguas europeias que estão em risco, e que talvez daqui a 50 anos não existam, e seguramente daqui a 100 anos não existirão de todo. A língua portuguesa, julgo, estou certo disso, vai continuar a existir. Mas o ponto é que não é por causa de Portugal. Em alguns casos até se pode dizer que é apesar de Portugal. A língua portuguesa vai continuar a existir, essencialmente por causa do Brasil, que é um gigante, como todos conhecem, por causa da lusofonia em África. Há estimativas que antecipam, e são estimativas sérias, portanto, não são
não são estimativas atiradas para o ar. Há estimativas que antecipam que até ao final deste século o peso da lusofonia no plano demográfico em África vá suplantar o peso demográfico da lusofonia na América Latina, leia-se no Brasil. Ou seja, porquê? Porque há países africanos, em particular Angola e Moçambique, que continuam a crescer exponencialmente em termos demográficos. E como os governos desses países, reitero, continuam a apostar cada vez mais, aliás, no ensino da língua portuguesa, haverá cada vez mais lusófonos em África. No âmbito, e, portanto, à escala africana, esse peso demográfico vai suplantar o peso demográfico da lusofonia na América Latina, leia-se no Brasil. Na Ásia também a lusofonia está a fazer o seu caminho. Obviamente Timor-Leste é um caso muito particular, é um país independente, mas mesmo na China, eu tive, como há pouco disse, estive em Macau, eu tive a oportunidade de verificar como na China, por exemplo, enfim, a nível universitário, e não apenas em Macau, mas no continente chinês, se tem apostado no ensino da língua portuguesa. Aí com outras motivações, claramente, motivações essencialmente económicas. Como sabe, a língua portuguesa é a língua mais falada no Hemisfério Sul, e a China, por legítimos interesses económicos, quer ter uma relação direta, neste caso não com Portugal, mas essencialmente com o Brasil, com Angola, com Moçambique, e, portanto, aposta na língua portuguesa, até para contornar, isto é interessante, até para contornar a hegemonia do inglês, neste caso, a hegemonia norte-americana. Aliás, como vocês sabem, ainda antes de entrar nesta sessão, estava a ver as notícias e pronto, este choque comercial, este choque geopolítico entre os Estados Unidos e a China é cada vez mais flagrante, não é? E é muito curioso como a China tem visto na língua portuguesa um ponto de fuga, uma forma de contornar esta hegemonia do inglês enquanto língua do império, neste caso, da hegemonia norte-americana. É muito curioso como o português também tem tido esse papel. E uma vez mais, Agostinho da Silva tinha essa perspectiva. Nesse aspecto, ele antecipou que a língua portuguesa poderia ser, de facto, uma língua global, não apenas no Hemisfério Sul, entre os países do Hemisfério Sul, mas também no diálogo necessário entre o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte. Ele também pensou profundamente nisso, nessa relação entre o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte, não apenas entre os países de língua portuguesa, mas também aí pensando que os países de língua portuguesa poderiam ser exemplares e inspiradores. Ele tinha essa visão que era muito, a meu ver, que é muito sugestiva, a ideia de que nós não devemos procurar impor aos outros as nossas ideias, mas devemos procurar realizar-nos, tanto quanto podemos, e dessa forma sermos inspiradores para os outros. Esta era a ideia do Agostinho da Silva, ou seja, nós não devemos impor as nossas ideias, devemos realizá-las em nós e dessa forma sermos inspiradores. Até usava o termo contagiarmos os outros pelo nosso exemplo. E ele, enfim, achava que o espaço de língua portuguesa, o espaço lusófono, poderia ser de facto um espaço inspirador a nível global para outros blocos geolinguísticos, geoculturais e geopolíticos, sendo que, como sabemos, enfim, o espaço lusófono ainda está muito aquém dessa promessa, mas enfim, como se costuma dizer, o caminho faz-se caminhando e é nesse caminho que nós continuamos a apostar. E agora sim vou terminar. Obrigado pela vossa atenção. Mas estou disponível, perfeitamente disponível para todas as vossas questões e, enfim, reparos, observações. Obrigado.
Obrigada, Renato. Muito obrigada por esta apresentação. É, muito completa, realmente. Acho que a lusofonia, já agora temos um panorama, eu pelo menos tenho um panorama completo, né, sobre a lusofonia, não sei os nossos convidados. Bem, vamos agora abrirmos o debate, as questões, os comentários, que o nosso público eh, queira aqui apresentar, manifestar. Quem é que quer começar? Sim, faça favor. Meu querido Renato, realmente faz umas sínteses fabulosas. Enfim, esta já é uma companhia de há anos, de há muitos anos. Sempre que ele vai às minhas aulas, os meus alunos ficam encantados. De modo que já não é novidade, certamente todos terão gostado muito dele. Há aqui várias mensagens ao lado, quer do Dr. Carlos Caldera, quer do Mamadou Boiro, que diz que no Senegal há cada vez mais estudantes de português. Portanto, eu vou deixar-vos em diálogo, quererão falar contigo, mas enquanto estiveste a falar, eu consegui apanhar alguns dos textos que mencionaste e que eu partilharei para enriquecer a nossa leitura daquilo que tu, não é? A nossa reflexão sobre aquilo que tu nos trouxeste. Portanto, mas isto não vai? Ah, está bem, pronto. Já agora, no caso do Senegal, isso também tem muito a ver com o Agostinho da Silva, porque ele, na altura, até por causa do presidente Senghor, estabeleceu um protocolo com o Senegal, quer a partir do Brasil, quer depois a partir de Portugal. Aliás, eu conheço professores, ou no caso, professoras, que estiveram no Senegal, estimuladas por Agostinho da Silva, para promover o ensino da língua. Sendo que aqui, como sempre acontece, e como eu costumo dizer também, por acaso não disse na intervenção, mas aproveito agora para dizer, é uma das minhas frases favoritas: uma língua é muito mais do que uma língua. Uma língua é uma forma singular de vermos e vivermos o mundo e de convivermos uns com os outros. Ou seja, quando nós promovemos, neste caso, a língua portuguesa, não estamos apenas, nesta visão mais ampla e funda, a promover uma língua enquanto um código gramatical ou ortográfico. Estamos a promover um conjunto de valores que eu enunciei, um novo paradigma civilizacional, cultural, social, económico, ecológico, ou seja, uma forma singular de vermos e vivermos o mundo e de convivermos uns com os outros. Portanto, é isso, em última instância, o que mais importa. Não? Quando se fala de lusofonia, não estamos a falar de um cor ortográfico ou de um código gramatical, uma coisa rígida. Isso aqui é o menos importante. Mas é verdade. Aprender uma língua totalmente certo. Os nossos estudantes da língua aqui devem estar a pensar nisso e sim, de facto, as interações é que realmente fazem parte dessa formação, ou devem ser o nosso objetivo como aprendentes e como professores de uma língua, como a língua portuguesa, que é uma língua rica, realmente, com uma riqueza impressionante. A Maria Teresa quer fazer uma questão, um comentário, abra o microfone, Maria Teresa, quando quiser. Tem o microfone fechado. Ok, já. Ok, primeiro eu gostaria de agradecer ao doutor pela sua disposição para esclarecer a sua palestra, para esclarecer este termo que usamos tão facilmente, de uma maneira que realmente não acho que
que realmente usamos com demasiada facilidade para dizer, somos parte da lusofonia, mas realmente não conhecemos bem o conceito, ou tudo o que o conceito pode querer dizer. Mas o doutor mencionou que tenta ter uma visão muito positiva do que é a lusofonia. E eu gostava de saber qual aspecto dessa lusofonia considera mais fascinante e se foi isso que o motivou para estudá-la. Muito bem. Bom, antes de mais, até a dimensão etimológica do termo lusofonia, obviamente não é evidente, não é? Quando se fala de Portugal, língua portuguesa, ahm, ahm, enfim, e essa ponte não é evidente, não é imediata entre o português e o lusófono. Mas, como sabe, na cultura portuguesa, lá, por exemplo, nós estamos a comemorar os 500 anos do Camões. E o Camões, a sua obra mais conhecida, mais emblemática, são os Lusíadas. Ou seja, esse étimo do luso sempre teve a ver com Portugal. Enfim, depois remete para a mitologia do deus luso. A história cultural tem a ver com isso. Enfim, não é uma história pré-programada. Vai-se construindo por várias sedimentações. Sendo que, e obviamente que o conceito de lusofonia é relativamente recente, eu diria que há 30 anos não se usava o conceito de lusofonia, o termo não aparecia. Hoje, ou seja, nos últimos 30 anos, de uma forma crescente, é muito comum, e eu, enfim, por todas as razões, pessoais e institucionais, sou sensível a isso, o termo tem-se difundido e é hoje um termo muito usado, até uma profusão de eventos à escala lusófona. Não só em Portugal, mas, por exemplo, há eventos, congressos lusófonos de médicos, de engenheiros, de economistas, festival lusófono de música, teatro. É uma coisa muito comum em Portugal. É curioso como, sobretudo no plano cultural, mas também no plano da sociedade civil, esse termo tem-se difundido e tem-se portanto, tem-se imposto aqui no sentido, enfim, menos impositivo, passa a redundância, no espaço, na linguagem comum, no espaço mediático, inclusivamente. Aliás, eu lembro quando o MIL nasceu, portanto, como há pouco referi, na esteira das comemorações do centenário do nascimento da Cristina da Silva, em 2006, enfim, na altura, e tem sido cada vez mais um movimento muito partilhado. Uma das pessoas que acompanhou a gênese deste movimento foi o embaixador Lauro Moreira, embaixador do Brasil, muito conceituado. Aliás, ele foi embaixador brasileiro junto à CPLP. E ele, na altura, dizia-me, até porque o nosso nome foi votado no nosso universo, portanto, nós pusemos várias opções e as pessoas votaram no nome, na sigla e no nome, porque MIL também é uma sigla apelativa, não é? O MIL, enfim, tem uma determinação, um significado específico, mas também significa mais latamente muitos. Mas há uma história persa, penso que é uma história persa, que é uma história curiosa, que contém 2 segundos. A certa altura estavam 2 exércitos em confronto e um dos batedores foi ver quantas pessoas tinha o outro exército, não é? E depois regressou enfim, aos seus comandos e disse que tinha 1003. E lá o general do seu exército ficou muito espantado como é que ele sabia que eram 1003. E ele respondeu de uma forma muito prosaica, porque estavam 3 à frente e estavam muitos atrás. Portanto, eram 1003 porque o 1000 significava muitos. E tinham 3 à frente, eram 1003. Mas, portanto, o 1000 tem essa ressonância forte, significa muitos, e obviamente o que nós queremos é que sejam cada vez mais, na premissa, e este é o ponto, e agora para responder mais diretamente à sua questão,
na premissa que o caminho da lusofonia é um caminho benéfico para todos. Esse é que é o ponto. E mais do que isso, é um caminho que dá sentido à nossa história comum. E este é um ponto que me é particularmente caro. Isto é tanto válido a nível pessoal como a nível coletivo. Aqui, naturalmente, estamos a falar a nível coletivo, mas isto também é válido a nível pessoal. Como vocês sabem, o sentido da nossa vida está a todo momento em jogo. Nós todos, a todo momento, a todo minuto, a todo instante, estamos a definir o sentido da nossa vida. Não é dado, esse sentido da nossa vida não é dado para todo o sempre. Está sempre em jogo, está sempre em aberto. Eu, pelo menos, acredito nisso. Não acho que a história de cada um de nós esteja pré-determinada, muito menos a história dos povos. E, portanto, o que eu estou a dizer é que o sentido histórico, o sentido da vida de cada um dos países de língua portuguesa faz mais sentido, passa a aparente redundância, ou fará tanto mais sentido quanto mais a lusofonia se realizar, se concretizar. Enquanto espaço de concórdia, enquanto espaço de pacificação, até com o nosso passado, este passado, como sabemos, teve episódios de violência. Isso, aliás, tem sido muito, até nestas décadas mais recentes, tem sido muito salientado, e isso é verdade, não estou a escamotear isso. O que eu relembro é que essa história de violência não começou com a expansão marítima portuguesa. Na própria Europa, aliás, Portugal é o resultado também dessa violência. O próprio território português foi sucessivamente invadido por outros povos. Portugal resultou de tudo isso, dessas sucessivas invasões, e naturalmente que depois o próprio Portugal, da altura desses séculos, também ocupou outros territórios em África e na América Latina. Isso é inquestionável, não estou a escamotear isso. O que eu estou a dizer é que isso não é discutível aos dias de hoje, mas que isso não tem que ser o fim do caminho, pode ser o princípio de um futuro, de um caminho comum, na premissa de que é um caminho benéfico para todos. E esse é que é o ponto. Ou seja, os países africanos terão a ganhar com este caminho de convergência, obviamente, enfim, reitero isto, mas isto quase que seria dispensável. Numa base de liberdade e de fraternidade, no século XXI, extensivo ao Brasil, aos países, enfim, do outro lado, portanto, no Oriente, sendo que o Agostinho da Silva tinha um lado, de facto, até, isto também tem a ver com o lado hispânico, ele tem uma visão, pronto, que nós podemos achar que nos dias de hoje está muito distante no tempo, no nosso tempo, mas ele tinha essa visão que o espaço lusófono, os países de língua portuguesa têm uma relação privilegiada com os países de língua castelhana. Culturalmente são muito afins, linguisticamente são muito afins, culturalmente são muito afins, e que, portanto, também, em última instância, deveria haver um esforço de convergência entre os países de matriz de língua portuguesa e os países de matriz de língua castelhana. Ele tinha essa visão. Aliás, ele é muito curioso, ele, de alguma forma, era um iberista, mas não à escala ibérica. Como sabem, portanto, a Península Ibérica, isso hoje já não é muito comum, até porque, entretanto, com a União Europeia é uma discussão relativamente ultrapassada, mas durante muitos séculos houve muita gente, quer em Portugal, mas também em Espanha, que defendia a Federação Ibérica, ou seja, que não fazia sentido esta separação entre Portugal e Espanha. E olhando para o mapa, até se diria que, de facto, o que faria mais sentido era haver apenas um país, uma realidade política. A verdade é que, enfim, historicamente isso não aconteceu, mas o que Agostinho da Silva defendia era que esse iberismo se devia realizar não à escala da Europa, da Península Ibérica, mas à escala global, ou seja, essa promessa de um outro paradigma civilizacional
deveria ser extensivo não apenas aos países de língua portuguesa, mas aos países de matriz de língua castelhana. Isso é muito curioso. Ou seja, ele também defendia, desde logo no espaço da América Latina, essa relação muito próxima entre o Brasil e a Venezuela e os outros países de língua, enfim, os outros países vizinhos. Portanto, ele tinha essa visão. E o que mais me atrai na lusofonia é de facto essa promessa. Não há aqui provavelmente um nacionalismo linguístico, é a ideia que a língua pode ser motor de um mundo a haver. Aliás, esta expressão, acho que foi o título do nosso congresso sobre Agostinho da Silva, nos 100 anos do seu nascimento. Agostinho da Silva, pensador do mundo a haver. Ou seja, isto tem tudo a ver com o nosso futuro. Obviamente que há aqui raízes históricas, que remetem para o nosso passado, mas o que mais importa é o nosso futuro, aquilo que dá mais sentido à nossa vida, quer no plano individual, quer no plano coletivo. Então, Ok, muito obrigada, Renato. Há aqui uma pergunta do David. Você fala sobre aprofundar o diálogo entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Não seria mais urgente esse diálogo entre o sul e o sul? Bem, eu penso que, apesar de tudo, o diálogo, e também o Agostinho da Silva foi pioneiro. Aliás, há pouco falei do CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais. A ideia do Agostinho da Silva era um centro de estudos africanos, ou seja, ele queria, sobretudo, religar o Brasil à África, de modo a que o Brasil redescobrisse, sem qualquer complexo histórico, as suas raízes africanas. No plano cultural, religioso, mas também linguístico. Depois, por imposição universitária, ficou CEAL, ou seja, estendeu-se ao espaço oriental. Mas a ideia inicial era essa, ou seja, ele defendia expressamente que o Brasil, e uma vez mais voltamos a essa dimensão protagonismo do Brasil, devia ser um motor de diálogo entre os países do Sul, na América Latina, em África, desde logo. Mas o eixo norte-sul, para Agostinho da Silva, era fundamental, ou seja, o futuro do mundo passa por esse diálogo. Não apenas entre os países do Sul, mas entre os países do Sul e os países do Hemisfério Norte. Ele tinha essa visão, sobretudo na última fase da sua vida, essa visão para ele era muito forte. A ideia de que, e uma vez mais, achava que o espaço de língua portuguesa, até porque de facto está espalhado por todo o globo, entre os vários hemisférios, poderia ter um papel pioneiro, ser uma espécie de bandeirante desse diálogo, que é tão necessário, não é? Para um reequilíbrio geopolítico, de maior equilíbrio financeiro e económico entre os dois hemisférios. É muito curioso que o Agostinho da Silva tem uma formação clássica, na cultura clássica, grega e romana. Portanto, ele era um europeu, conhecia a cultura europeia, portanto, não é. Mas ao mesmo tempo considerava que a cultura europeia de alguma forma estava esgotada, ou pelo menos estava cristalizada. Ele tem vários textos que são muito interessantes e que precisava desse diálogo, dessa interação profunda com a África, com a América Latina. A própria Europa precisava disso, ou seja, não há aqui nenhum paternalismo da Europa na visão de Agostinho da Silva. Não é esta ideia que nós vamos ajudar os pobrezinhos do hemisfério sul, não é essa a ideia. O que ele dizia era que a Europa precisa, para a sua própria sobrevivência, dessa interação com o hemisfério sul, com a África, com a América Latina, com o Oriente, para reganhar energia, para reganhar elan.
Ele tinha essa ideia de que a Europa estava estagnada, tinha perdido esse elan, essa energia, esse sangue, e precisava, de facto, desse diálogo para a própria Europa ter futuro, e para o próprio mundo ter futuro. E eu acho que isso nos nossos dias faz todo o sentido, não é? Nós estamos numa época de decisões completas, parece que o mundo está completamente fragmentado. Nós havia um filósofo pré-socrático que tinha esta tese, não é? Que nós vivemos ciclos de fragmentação e ciclos de convergência, de harmonia. E claramente hoje vivemos num ciclo de fragmentação, não é? Tudo é motivo para nos zangarmos, tudo é motivo para nos separarmos. Politicamente as sociedades estão cada vez mais polarizadas, mais fragmentadas. Isso obviamente é causa e efeito de uma fragmentação social, económica, financeira, a todos os níveis, e cultural também. E portanto nós aqui, enfim, estamos claramente em contracorrente, não é? Estamos a procurar restabelecer elos, restabelecer pontos. Obrigadíssima, Renato. Penso que Muito obrigado. já está tudo. Ok. Mais alguma questão, comentário? Não sei, a Adriane quer dar quer partilhar algum testemunho da situação do ensino do português no Senegal? Não. Muito obrigado a todos e muito obrigado ao professor Renato Epifânio pelo trabalho que ele fez, pela apresentação. Portanto, eu gostaria, não sei se vai ser uma pergunta, sim, dirigida ao professor Renato. Eu gostaria de saber se podemos considerar a comunidade, a lusofonia, se podemos considerar a lusofonia como uma comunidade transnações imaginária. Sim, claro, claramente a lusofonia, obviamente que é transnacional, no sentido que abrange várias nações, é transcontinental. Sim, sim, Tem é isso. nesse aspecto, enfim, sem entrar em competições, nem sequer em comparações, cada língua tem, enfim, teve uma história, mas a língua portuguesa, e a projeção global da língua portuguesa é muito curiosa, porque, por um lado, tem essa projeção muito disseminada, não é? Em África, na América Latina, no Oriente, por exemplo, em relação à língua castelhana, há aqui diferenças, não é? Na América Latina, obviamente, sabemos que a língua castelhana é muito forte, na Venezuela, enfim, na Venezuela, todos os países à volta do Brasil, mas em África não é de todo, no Oriente também não é tanto, tinha as Filipinas, como sabemos. Ou seja, esta difusão e projeção global da língua portuguesa é interessante. Por outro lado, são países, todos eles costeiros, todos eles marítimos, foram criados a partir da costa. Eu, aliás, há uns anos promovi um congresso sobre a língua portuguesa e o mar, esta relação, que se pode dizer que é uma relação evidente, prosaica, não é? É uma questão geográfica, mas a geografia é um pouco como uma língua, é sempre mais do que a geografia, não é? A geografia determina a nossa forma de sermos, vivermos e pensarmos o mundo. E o facto de sermos todos os países de língua portuguesa, países marítimos, é relevante. Aliás, a maior parte das capitais dos países de língua portuguesa, o Brasil não é o caso, mas o Brasil, a capital começou por ser no Rio, depois passou para Brasília, que foi uma cidade criada, como sabem, de raiz. Mesmo as capitais dos países de língua portuguesa, em geral, estão na costa.
E esta dimensão marítima é interessante. Esta dimensão até mais fluida, mais plástica, menos substancialista, menos rígida, menos identitária. Isso é. E o Agostinho Silva valorizava muito isso, serem países, até não, por exemplo, Timor-Leste é um país muito pequeno, mas que pode ter uma influência. A ideia do soft power, enfim, peço desculpa de não usar um termo muito lusófono, mas é mais compreensível nos tempos de hoje. O soft power, esta ideia, esta capacidade de influenciar positivamente sem impor. E o Agostinho Silva via isso na língua portuguesa, esse potencial de persuasão pelo exemplo. Aliás, como vocês sabem, a expansão marítima portuguesa, que certamente teve aspectos muito violentos, da escravatura, do tráfico de escravos, nada disso está em causa, mas também passou muito pelo comércio, pela interação. Aliás, muitos portugueses que se fixaram, quer em África, quer no Oriente, quer no Brasil, eram comerciantes, portanto, tinham que interagir com as outras pessoas. Isso também é algo de relevante neste enquadramento. Esta capacidade de estabelecer contacto, de conversar. Aliás, um conceito que era muito caro a Agostinho da Silva era a vida conversável. Aliás, é um título de um dos seus livros finais, Vida Conversável. A ideia é que a nossa vida só vale a pena se for partilhada com outros de uma forma tão pacífica quanto possível, e, portanto, é este conceito de vida conversável. Mas isso também tem a ver com a pergunta anterior, ou seja, este diálogo norte-sul, de um país, Portugal, que não renegando as suas raízes europeias, procura, a partir da interação de igual para igual, de olhos nos olhos com os africanos, com os brasileiros, abrir um novo caminho, um novo horizonte, um novo paradigma civilizacional. Isso para mim é a maior promessa, que ainda está muito longe de estar cumprida, aliás, nos dias de hoje está mesmo muito longe de estar cumprida, mas enfim, mas esse horizonte existe, não é? E só se fará, ou tanto mais se fará, quanto mais todos nós nos empenharmos nisso. Enfim, pela nossa parte, é isso que temos procurado fazer, não é? Sem garantia de futuro, porque não, a história não está terminada, como há pouco defendi, pelo menos é isso que eu acho, não está pré-terminada, portanto, mas isso é tão bom quanto mau, porque se não está pré-terminada, as coisas podem correr ainda pior ou ainda melhor. Tudo depende de nós, não é? Obrigada, Renato, pela resposta. Não sei se mais alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa. A lusofonia, enquanto comunidade, tem um imaginário comum, pergunta a Diana, ou diz a Diana. Ela afirma. Boa tarde. A lusofonia, enquanto comunidade, tem um imaginário comum? Não sei se o Renato quer comentar. Enfim, comum é uma palavra um pouco ambígua, como sabemos. Eu diria que comum, mas plural, ou seja, com esta ressalva, e plural no sentido mais positivo, sem qualquer sentido de tolerância ou de reserva em relação a isso. Eu há pouco sublinhei que a lusofonia só pode ter futuro, e essa é a minha perspectiva, se assumir as suas várias raízes. Europeia, naturalmente, também não é caso de renegarmos essa raiz, mas também ao mesmo nível, com igual dignidade, a raiz africana, e também salientei que há várias raízes africanas, que os vários países africanos não são iguais entre si, a raiz latino-americana, asiática, isto sem esquecer também as várias diásporas. Já falei também das regiões que não são países, mas que são regiões onde há comunidades que historicamente estiveram e estão ligadas a este espaço da lusofonia.
e também as várias diásporas. Isso é muito relevante. Aliás, eu há uns tempos, há pouco, como referiu a Anabela Rita, nós promovemos os congressos de cidadania lusófona e há uns anos promovemos um congresso sobre a importância das diásporas para a lusofonia. E, e as diásporas são muito relevantes, eu diria que para quase todos os países, particularmente há sempre há alguns para quem é mais importante, também depende das épocas, por exemplo. Nesse congresso, por exemplo, eu fiquei muito impressionado com a importância das diásporas em Cabo Verde, por exemplo. E Cabo Verde é um país muito singular, enfim, como são todos, mas eu diria que é particularmente singular no espaço da lusofonia. Fica precisamente a meio do Atlântico, entre a África e o Brasil. Não é por acaso que está assediado, ou está assediado em Cabo Verde o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que foi de alguma forma a antecâmara da própria CPLP. Procurou-se precisamente sediar em Cabo Verde enquanto, enquanto exemplo, enquanto símbolo dessa ligação, dessa ponte transatlântica entre, não apenas entre Portugal, mas entre a África e a América Latina. Mais uma vez, obrigada. Renato, mais algum comentário, mais alguma questão? E que eu tenho uma questão, mas não quero massacrar mais o Renato, já deve ser meia-noite, acho, lá em Portugal. Sim, mas eu devo perguntar, não é por mim. Há aqui uma pergunta: a lusofonia pode ser encaixada na CPLP ou nos PALOPs? Bom, aqui a questão não é exclusiva. Portanto, os PALOPs, como sabem, significa Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Portanto, são 5, aliás, neste momento são 6, com a da Guiné Equatorial. Mas, portanto, há Angola, há Cabo Verde, seguindo a ordem alfabética, há Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, há Moçambique e há São Tomé e Príncipe. Portanto, os PALOPs é uma estrutura relativamente informal, mas acho muito bem, é um sinal positivo que os países africanos de língua portuguesa tenham uma relação privilegiada e de diálogo direto, sem qualquer mediação, qualquer tutela. A CPLP, como sabem, é uma estrutura mais formal que agrega todos os países de língua oficial portuguesa, portanto, criada em 96, como há pouco referi, na altura sem Timor-Leste, portanto, foram 8 países. Timor-Leste vivia sob a ocupação da Indonésia. Quando Timor-Leste, enfim, se tornou independente, veio a ingressar na CPLP. Portanto, aqui portanto, a pergunta, não há aqui um dilema entre a CPLP ou os PALOPs. Portanto, os PALOPs naturalmente estão integrados na CPLP. A CPLP, que enfim, está muito aquém do sonho de Agostinho da Silva, mas isso não é culpa da CPLP, eu diria, é culpa dos governos, porque a CPLP é uma estrutura político-diplomática que faz aquilo que os diversos governos esperam que ela faça, e, portanto, se os diversos governos não apostam muito na CPLP, obviamente que as pessoas que trabalham na CPLP não têm culpa nenhuma, não é? A CPLP é apenas um instrumento político-diplomático. Obrigado pelo comentário, mas enfim, era isso que eu queria dizer. Bom, agora sim, eu vou perguntar, Renato, e esta é a última pergunta, está bem? Nós temos eu dirijo o Centro de Língua Portuguesa aqui em Caracas. Nós temos uma coleção preciosa da revista Águia, que era enviada pelo Camões. Mas agora temos esta nova águia e nós não temos acesso a esta nova águia. Pergunto-me, para ter acesso, é uma revista por subscrição ou qual é que é a forma de nós termos esse acesso à nova águia? Uma vez que temos toda a águia, temos todo o interesse em termos a nova águia. E depois, o MIL, quem é que participa ou quem é que pode participar no MIL? Qual é o perfil para uma pessoa participar no MIL, por favor? Muito bem. Bom, no MIL, todas as pessoas de boa vontade
e queiram participar neste movimento, e não têm que ser cidadãos dos países de língua portuguesa, basta-nos enviar um e-mail de Excelente adesão, notícia. Obrigada. portanto, e serão todos muito bem-vindos. Excelente. Quanto à Nova Águia, enfim, é uma revista que é editada em papel, e, portanto, isso aí é mais complicado, mas obviamente que se vocês quiserem receber a revista Nova Águia, nós faremos um máximo desconto no sentido de poderem receber as revistas. Como sabem, isso é um dos problemas que ainda existem, o envio de revistas, Sim, apesar de os livros e as revistas terem algum desconto, mas ainda há as barreiras alfandegárias. Aliás, isso é uma das nossas batalhas, sobretudo produtos culturais deviam ser mais apoiados. Nós temos vários assinantes no Brasil, por exemplo, e às vezes é complicado enviar revistas para o Brasil, há custos inerentes, mas da nossa parte, até porque há aqui uma dimensão, pronto, uma dimensão de missão, e nós faremos o máximo desconto no sentido de fazer chegar as revistas. Pois é uma questão a falarmos diretamente, está bem. mas Claro com que todo o sim. gosto. Temos todo o interesse. E nós teríamos todo o interesse em que vocês estivessem a Nova Águia e que colaborassem até mais diretamente na revista. A revista é Claro. semestral, vai já no 35º número, que, aliás, acabou de... A Anabela fez aqui o gosto de partilhar o link da revista, depois para quem estiver interessado. Podem encontrar as várias capas. Este número acabou de sair, o 35º, foi lançado há menos de um mês. Portanto, a revista é semestral, sai sempre mais ou menos a meio do semestre, em março, no primeiro semestre, em setembro, outubro, no segundo semestre. Nós estamos já a preparar o número do segundo semestre. E pronto, e temos os lançamentos agendados. Proximamente vou à Galiza apresentar a Nova Águia também, costumo fazê-lo todos os semestres, e por todo o país nós temos feito esse trabalho. Enfim. E também, por exemplo, ainda não está completamente garantido, mas em princípio será assim. Eu vou estar, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Brasil, portanto, entre 14 e 18 de julho deste ano. E, portanto, vou aproveitar para apresentar a revista Nova Águia num congresso de filosofia luso-brasileira. E, portanto, aproveitamos as oportunidades que surgem para difundir este projeto. Claro, claro. E é um projeto, é continuidade, não é? É dar continuidade à Águia, acho eu, e faz todo sentido, e nós realmente, eu tenho todo o interesse em receber. Bom, mas depois falamos disso, está bem? Muito obrigada. Obrigada pela apresentação, foi espetacular, foi muito completa, foi realmente eloquente. Eu adorei, acho que todos estamos aqui muito gratos. A Jéssica também disse. Agradecer ao Dr. Epifânio pela maravilhosa explicação e pelo tempo dedicado. Foi espetacular. Muito obrigada. Anabela, não sei se Só quer para dizer mais. agradecer e dizer que foi uma maravilha ouvir-te novamente. São sínteses em que consegues falar do mesmo de forma sempre diferente, sempre renovada, e de ver que a tua palavra chegou, no fundo, a 3 continentes. Portanto, estamos a promover a lusofonia. Estamos, de facto, a promover a lusofonia. Eu é que tenho que vos agradecer por isso, por essa oportunidade. Estamos sim, estamos Nós sim. E assim, agradecemos. nós também, sim, senhora, agradecemos. Já que vais estar aqui tão perto, perto entre aspas, não é? Porque o Brasil é muito grande. Bom, depois até. Conheces a Venezuela? Não, nunca Não tive essa conheço. oportunidade. Oh, Em pronto. todo o caso, portanto, quando houver a confirmação desse colóquio, eu já agora convido-vos, portanto, a página, aliás, a Anabela Rita também te fez esse favor, portanto, partilhar o site do MIL, enfim, se Claro. estiverem interessados,
podem consultar regularmente o nosso site do MIL, da Nova Águia. Nós estamos, enfim, nas páginas de Facebook, em todas essas plataformas. E quando houver programa desse colóquio, naturalmente queremos publicitá-lo. Ótimo. E nós vamos estar atentos, claro que sim. E gostávamos muito, já estás convidado para vir aqui a Caracas, Uhum. não é? Para trabalhar aqui pessoalmente e conheceres também um bocado do que nós fazemos aqui. Aqui também há uma grande comunidade portuguesa e, sobretudo, há um grande interesse pela língua e pela cultura portuguesa. E Eu sei que na recebemos sempre as Venezuela, pessoas. a Venezuela Não. há uma comunidade portuguesa muito forte, eu sei disso. Sim, Aliás, eu senhor. conheço algumas pessoas que têm ligações É? dos pais, dos avós que estiveram na Ai, Venezuela. ai, que bonito. Então, Sim, sim. quando vires cá, vais conhecer mais de perto a nossa realidade. Está bem? E acho que vocês fazem um trabalho muito meritório. Aliás, Obrigada. enfim, quando a Anabela Rita recomenda, eu confio cegamente, mas Vi, já vi. pude confirmar, vocês Obrigada. fazem um trabalho muito meritório. Um trabalho mesmo muito meritório. Muito obrigada. Obrigadíssima e muito boa noite para todos. E diga lá, Boa Anabela. noite, até à próxima. Já agora dizer qual é a próxima. A próxima é a 9 de maio. 9 de maio. E não me lembro quem é. Acho que é Aparecida, Maria Aparecida. Aparecida, tem impressão que sim. Maria Aparecida Em com qualquer dos casos, literatura feminina. Exatamente. Confirmem. Ok? Em qualquer dos casos, divulguem o link do formulário de forma a que seja mais simples para o centro e para aqueles que ajudam a professora Digna divulgarem. Sim, por favor. Permite o contacto, o aviso. Por exemplo, agora estivemos no final da tarde aí, início da noite aqui, estávamos preocupados porque não havia eletricidade e, portanto, teríamos que avisar sobre a transferência da sessão para outro dia. Mas isso significa que, se tivermos o mail incompleto, não há ninguém que fique suspenso sem saber o que é que se está a passar, não é? Só por isso a inscrição facilita isso. Pronto, mais uma vez, Renato, bem-ajas e obrigada, professora Digna, por assim divulgar a cultura de língua portuguesa como nossa Faço com grande muito amor. embaixadora aí. Faço com todo o carinho e com todo o gosto, realmente. Pronto, então até uma próxima. Até maio, né? Obrigada. Tchau.